Ei, gente, boa noite. Eu vim falar pra vocês um pouquinho de como foi o meu caso, como que começou e como que eu me curei, tipo, como que foi, assim, esse tempo. Então, eu comecei a não ter tricofagia, eu comecei a procurar, assim, uns fiozinhos mais grossos quando eu era da quinta série, mais ou menos. Então, isso tem uns 11 anos já. Eu me olhei no espelho assim um dia e fiz assim e vi uns fiozinhos mais grossos e sei lá, eu gostei de mexer neles. Aí a partir desse dia eu sempre tava procurando esses fiozinhos mais grossos. Até que eu comecei a morder eles. O meu caso, eu nunca arranquei, nunca gostei assim de arrancar. Eu pegava os fios, principalmente aqui de baixo ou daqui de cima, assim, todos os fios mais grossos, e eu ia picando eles, tipo, eu gostava da sensação desse fiozinho mais grosso e picando, sabe, o barulhinho e tal, e todo momento, assim, eu não tinha controle nem nada. Se eu tava parada sem fazer nada, eu tava assim, fazendo isso sempre. E eu não tinha controle e eu não odiava que as pessoas mandassem eu parar. Odiava que falasse, para de mexer no cabelo, para de fazer isso. Porque além de eu ficar fazendo isso, eu também ficava mexendo e procurando. E isso era uma coisa que me irritava muito. Tipo, eu não que eu queria parar, mas eu não queria que as pessoas ficassem me mandando parar. Mas isso me incomodava muito. E eu no começo eu não sabia que existia uma doença disso. Quando eu comecei a pesquisar na internet, eu vi milhares de mulheres desesperadas por causa disso. E eu era muito novinha, eu tenho 22 anos hoje, então na época que começou eu tinha mais ou menos 11 anos. E as mulheres desesperadas falando que tinha isso há 20 anos e que não tinha cura, que não conseguia parar, isso e aquilo, e me dava uma sensação horrível, vontade de chorar quando eu lia isso. Algumas pessoas falando que operavam, e isso foi, tipo, tomando uma proporção muito grande, e eu, tipo, pensava, por que isso aconteceu comigo? Eu vi umas pessoas falando que era algum trauma que acontecia, eu pensava, eu não passei por nenhum trauma, por que que isso tá acontecendo? E foi isso. Eu fiquei assim por muitos anos, né? Tipo, sem saber, sem fazer nada, sem saber porquê. Também ninguém da minha família entendia, só mandava, para de mexer no cabelo, para de mexer no cabelo. Até que isso começou a me machucar muito. E eu falei com minha mãe que eu queria procurar ajuda e tal. Isso depois de muitos anos, já devia ter uns 5 anos que eu fazia isso. Eu fui no neurologista, ela me passou remédio. Me passou Lexapro e outro remédio que eu não lembro. E eu comecei a tomar remédio, esse remédio é um antidepressivo, né? E como se fosse um remédio de tarja preta. Começou a me fazer muito mal, eu fiquei fora de mim, assim. Eu era uma pessoa estressada que só queria dormir, não tava vivendo direito, tava tendo reações horríveis. Falei, vou tirar isso por conta própria. Eu parei de tomar sozinha e aí a médica falou, você não pode, você tem que fazer, tipo, acho que é desmame que fala, né? Só que eu falei, não, eu odeio remédio, eu não vou ficar tomando remédio, eu prefiro ficar fazendo isso do que me entupir de remédio e estragar com a minha saúde. Voltei pra estaca zero. Comecei a fazer psicólogo, fiz 1 ano de psicólogo e tomei floral. Só que no psicólogo eu falava da minha vida, o que estava acontecendo, ela passava floral e eu não via resultado nenhum sobre isso. Não me sentia vontade para falar também sobre isso de eu fico comendo cabelo, porque ninguém entende isso, ninguém. Eu não entendia, eu não tinha liberdade para falar isso e não estava resolvendo nada. Mas eu fiz 1 ano porque falavam que psicólogo ajudava. Depois disso, eu comecei a fazer um estágio no fórum e uma amiga minha me indicou um psicólogo que ela fazia. Ela disse que ele era não é hipnose, mas é como se fosse assim. Ele coloca uma máscara nos seus tipo um óculos assim com umas luzes, um som e ele te dá comandos para o comando dele entrar no seu cérebro, entendeu? E aí, tipo, eu já fiquei mais animada. Falei, pode ser, né? Só que eu achava meio bizarro, assim, não.
não mudou nada pra mim. Eu tentava me convencer que tava mudando, tipo, eu falava... Porque ele falava que, tipo, que eu tinha que acreditar nisso, que o que ele falava era verdade. Então ele falava coisas tipo, eu tenho nojo de pegar nisso, não, essas coisas. E ele dava alguns comandos e que eu tinha que acreditar nisso. Só que é muito difícil acreditar numa coisa que não tá acontecendo. E não tava acontecendo. Mas eu fiz também. Muitos meses, acho que quase um ano. Aí não adiantou nada. Aí eu ficava um tempo ignorando a existência desse problema, tipo, sem procurar ajuda. Nesse meio tempo também, eu fiz endoscopia uma vez e o meu pai falou que na endoscopia tinha um monte de cabelo no meu estômago que o médico tinha conseguido tirar. Mas pra eu não fazer isso nunca mais, senão eu ia ter que operar. Mas era mentira, não tinha cabelo nenhum no meu estômago. Eu fui descobrir isso há pouco tempo, assim. E aí nesse dia eu falei, agora, tipo, eu tô limpa e tal, eu nunca mais vou fazer isso, nunca mais, tipo, é a minha oportunidade. Eu fiquei um dia sem, tipo, o dia da endoscopia que eu fiz sem mexer no cabelo. E no dia seguinte eu já tava fazendo de novo. E foi uma situação, tipo, uma sensação de frustração, de impotência horrível. Não conseguia controlar. Aí várias vezes aí tipo, depois disso, eu falei, não tenho mais o que fazer, não tenho como tratar nenhum aqui na minha cidade, no meu estado, ninguém sabe disso, ninguém fala nada disso. É isso. Aí eu ignorava a existência desse problema, continuava fazendo, não falava disso com ninguém e tal. Sempre que eu ia no cabeleireiro, era tipo uma vergonha, assim, tipo, nossa, seu cabelo tá desnivelado, tá isso, tá aquilo. Por quê? Eu falava, foi um corte. Eu falava, eu fiz uma escova que estragou o cabelo. Eu inventava as coisas. Aí eu já tava bem cansada disso. Continuava pesquisando. Agora eu já era, tipo, grande, né? Então, tipo, eu comecei a querer me entender por que isso acontecia. Eu vi que tem um hospital da USP em São Paulo que ele trata disso. O nome é ProAmit. Eu já cheguei até a mandar um e-mail também, porque é de graça, então quem quiser procurar também. Mas eles selecionam as pessoas, tem que mandar seu caso, nunca me responderam. Também nem sei se eu teria como ir pra São Paulo. Mas a verdade é que, tipo, eu tava já super descrédula e triste, porque eu não conseguia, nem com ajuda profissional, ninguém conseguia, meu problema não se resolvia, eu não aguentava mais fazer minha mãe gastar dinheiro com isso, com psicólogo, com remédio, com isso, com aquilo, tipo, eu não acreditava mais em nada e eu ficava muito mal de ter que pedir pra minha mãe pra, tipo, gastar dinheiro com isso, sabe? Com uma coisa que eu não conseguia, que todo esse dinheiro foi desperdício de psicólogo, disso, daquilo, tudo, floral, tudo foi um desperdício. Aí eu já tava, tipo assim, numa fase querendo buscar as coisas, eu tava numa fase de autoconhecimento, assim, de estudando sobre a pessoa, sobre um despertar espiritual, sabe? Além disso, eu sempre pedi muito a Deus. Incansáveis vezes eu já fui ao Santíssimo da igreja e pedi, tipo, implorei pra Deus pra tirar isso de mim. Mas, e com certeza ele tem participação nisso, mas eu busquei muito, assim, ter paz interior, tudo que me tirasse a paz eu tentava tirar da minha vida, leitura, sabe, coisa de crescimento mesmo. E aí eu fui me conhecendo melhor, me aceitando e falando melhor das coisas, não tinha mais vergonha. Às vezes eu até tinha, mas tá tudo bem nisso também, gente. Tipo, é uma coisa que as pessoas te olham meio assim. Só que hoje em dia eu não ligo mesmo pra isso, não ligo. Aí eu já tava falando mais abertamente sobre isso, porque até então eu não admitia, assim, e não gostava também que ficassem falando. Aí eu fui num cabeleireiro, Márcio, e ele falou alguma coisa disso, assim, pra cortar o cabelo, porque ele tava meio desnivelado e tal. Aí eu falei, porque eu tenho tricofagia e eu tento há muito tempo parar com isso e tal, e não consigo. Aí ele falou, eu sei quem pode te ajudar.
Aí eu falei, sério? Tipo, eu não gostava nem muito de me encher de esperança, porque tantas vezes eu já me enchi de esperança e me decepcionei, mas eu falei, sério, quem? Não sei o quê. Aí ele falou, Rodrigo Batalha. Isso foi dia 13 de junho desse ano. Aí saindo do salão, eu já liguei pro Rodrigo. Tipo, eu vi no Instagram, eu liguei, falei com ele, expliquei meu caso. Aí, e em outras coisas também. Vocês podem ver, ele tem um site também e tal. E que a gente podia marcar e tal pra começar, não sei o quê. Aí eu falei. Aí antes de falar com minha mãe, eu fiquei me corroendo, assim. Eu falei, meu Deus, eu vou gastar dinheiro mais uma vez da minha mãe com uma coisa que não sei se vai dar certo, se não der eu vou ficar muito mal e tal. Mas eu queria tanto e eu tava convicta que esse era o momento de parar, sabe? Porque eu tava bem com tudo, eu tava tentando me conhecer, tentando aceitar as coisas, me manter toda firme, sabe? Eu tava numa fase segura, assim, de mim. E aí eu falei, não, eu vou falar. Minha mãe quer meu bem, minha mãe sempre quis que eu parasse com isso também. Aí ela, de plano, ela já falou, filha, claro, você vai, não sei o que, você vai conseguir parar com isso. Aí eu fui na minha primeira consulta com ele, né, na minha primeira sessão. E aí era uma coisa completamente diferente, ele não era eu que falava. Tipo, na primeira sessão eu falei um pouco sobre mim e tal, mas era ele que me falava. E ele foi a primeira pessoa que me deu um respaldo científico do que era isso, porque até então era tudo muito superficial e abstrato. E ele me explicou por que isso acontecia e como que podia parar. Ele me deu coisa, assim, concreta. E eu comecei a ter confiança. Se vocês quiserem entender o porquê que isso ajuda essas coisas, aí vocês procuram ele ou outro profissional. Mas tô falando de coração, que me ajudou muito. Eu achava que eu nunca ia conseguir parar. Nunca, gente. Eu era muito nova e eu lia essas coisas e falava, eu nunca vou conseguir ter o cabelo grande. E assim, já fazem 4 meses que eu parei e eu espero muito que seja pra sempre. Eu não tenho mais vontade de fazer isso, eu nem consigo me imaginar fazendo. Mas tudo bem também, se um dia eu voltar, eu vou começar tudo de novo, mas assim, não vai voltar. E eu espero que vocês consigam também. E é isso. Por fim, eu queria agradecer muito, muito, muito a Ana Paula Leite, que ela fez o meu cabelo hoje, gente. E eu amei, e é muito bom eu me senti bem com o meu cabelo de novo, depois de tanto tempo. E ela quis tão prontamente participar desse momento pra mim, ela foi uma fofa. E hoje em dia eu só procuro isso, pessoas boas, assim, que tragam coisas boas pra gente, que tem um coração bom. E acho que é isso. E quem quiser, entre em contato com o Rodrigo, o Instagram dele é Rodrigo Batalha. Ele é aqui do Espírito Santo. E é isso. Boa sorte. Qualquer coisa vocês podem falar comigo.